Está começando mais um episódio do Desenvolve Oeste Paulista Podcast. Se você acredita no potencial de nossa região, já se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha a gente também nas redes sociais. Anhumas tem pouco mais de 4.000 habitantes e mesmo assim chega a 5ª edição de uma feira agropecuária que cresce ano após ano. Isso não é mais uma ideia, isso é execução. E hoje a pergunta é simples: o tamanho da cidade limita ou o que define o resultado é quem faz acontecer? E para essa conversa eu recebo aqui hoje 2 protagonistas desse movimento. Adailton César Menossi, prefeito de Anhumas e presidente do CIOP, com uma visão que vai além do município e alcança vários municípios de nossa região. Seja bem-vindo ao nosso episódio, Adailton. Muito obrigado. João Menezes, idealizador da Expo Agro Anhumas, uma feira que cresce ano após ano e já se consolida como referência regional. Seja bem-vindo ao nosso episódio, João. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Junto comigo aqui na bancada, Marcos Nomura, ex-presidente e atualmente conselheiro da UEPP, a União das Entidades de Presidente Prudente e Região. Nomura, mais um episódio juntos, seja bem-vinda. Obrigado, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Para começar, eu quero trazer vocês dois para uma reflexão bem direta. Quando a gente fala de uma cidade com cerca de 4, 5 mil habitantes, isso limita ou potencializa o desenvolvimento? Não, limitar não limita, não. Entendeu? Nada a ver, não. Potencializa. Sim. Né? Você acha Que mais... faz a diferença. É um desafio, né? Aham. Você não se acomoda, então acaba sendo um desafio, vai potencializando cada ano você aperfeiçoar mais e melhorar a feira. Legal. Como é que você vê? O que faz, né, o desenvolvimento são as pessoas. A Anhumas tem uma particularidade que tem muitas pessoas empreendedoras em várias áreas, desde a prefeitura até no agronegócio. Então tem muitos produtores lá que são empreendedores no meio rural. Tem produtor de mamão, produtor de melancia, produtor de batata doce, são produtores que gostam de fazer a coisa certa e tornam a Anhumas um grande centro produtor do agronegócio, né? Certo. E essa proximidade, a gente já estava conversando antes do episódio, dessa proximidade do envolvimento das pessoas e você acabou de reforçar isso, né, João? Isso ajuda bastante nessa questão de realmente buscar o sucesso da feira, fazer um ambiente melhor de negócios e de produção? Olha, ajuda, certo? Porque o pessoal acaba apoiando os produtores, o pessoal do agro. Mas, na verdade, o que faz toda a diferença dessa feira e tudo mais que tem em Anhumas é a equipe que nós temos na prefeitura. Legal. Tá? É a equipe que poucos prefeitos têm. No entanto, o João está aqui, eles fazem reuniões em cima de reuniões e eu não participo de nenhuma. Você é a tua primeira gestão ou não? Você já foi prefeito anteriormente? Já fui prefeito. Já foi prefeito? Estou na 4ª gestão. Na 4ª gestão. Isso. Boa parte dessa equipe, você que conseguiu estruturar ela ou não? Não, eu tinha uma equipe nos 2 primeiros mandatos e, na verdade, eu comecei com uma equipe nova agora no primeiro mandato, depois fui reeleito. Mas é uma equipe fantástica. Que legal, o pessoal comprou a ideia, né? Comprou a ideia, entendeu? Legal. Então, é um pessoal que... Eu falo assim, muitos prefeitos, você está falando, como que acontece, né? Porque o João falando, não, Adailton compra a ideia. Então, a gente, como já faz tempo está no trecho, tem prefeitos que gostam de festa, mas não tem uma equipe para tocar a festa. Sim. Certo? Tem outra equipe que adora fazer eventos de festa, mas o prefeito não quer ter trabalho, não quer fazer festa. E lá nós juntamos a fome com a vontade de comer. Lá nós gostamos de fazer e a equipe compra a ideia e faz bem feito. Legal.
E tem uma questão interessante que a gente já conversou também previamente, que a feira ela tem um foco principal, né? Que ela não é só show e tal, né? Não. Ela tem um foco em negócios, né? De gerar negócios. Foi desde o começo, né, João? Exato. A E feira, desde o início, ela foi pensada como uma feira de negócios. Para gerar resultado mesmo financeiro, Exato. ter um retorno, né? Exato. Legal. E como é que é participar disso ativamente no dia a dia? Olha, como a Dailton falou, nós temos lá uma equipe, realmente ele elogiou a equipe da prefeitura, mas realmente o pessoal é fantástico. Sabe aquela turma que veste a camisa e trabalha, assim, coisas, quando uma empresa confirma que vai participar, um produtor fala que vai levar os touros, ou um leilão é confirmado, todo mundo vibra com isso, se empolga com o engrandecimento da feira. Então é muito gratificante a gente vê o entusiasmo de todos com o evento. Não fazem por obrigação. Sim. Nós somos funcionários, somos obrigados a fazer isso aqui. Não, é o contrário. Eles tocam, eles trazem a ideia, eles me chamam lá e falam, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Então, você dá toda a corda pro pessoal e a coisa acontece. Legal. Conta um pouco mais para nós, né? Como que começou essa ideia da feira? Aqui, Vamos pelo começo. Olha o curiosidade, hein? Olha o pai da criança. A ideia da feira foi bem interessante. Um amigo disse que foi para os Estados Unidos e lá nas cidades pequenas, principalmente, eles fazem uma feira e envolve as crianças para, por exemplo, quem produz a melhor abóbora, quem produz o melhor milho, quem tem o porco mais bonito, e envolve a comunidade nessas feiras. Eu levei a ideia para o Dailton, ele gostou da ideia e nós começamos a trabalhar nesse sentido, de fazer uma feira envolvendo a comunidade local para participar. Só que aí você conversa com os produtores, arrumamos alguns produtores que levariam gado para expor lá. Aí já teve gente que era de empresa de maquinário, que também quis levar para expor. E aí o negócio foi tomando uma dimensão e, no fim, a primeira feira já foi uma feira grande para a região. E com um grande volume de negócios lá na feira. E aí ela tomou esse pé que hoje é uma equipe boa, cada um dando ideia e cada vez ela foi tendo mais negócios, mais empresa e maior participação. E vou te falar uma coisa, no final o que era para ser feito não aconteceu. Por quê? Por quê? Vou te falar por quê. Porque quando o João chegou lá com essa ideia, vamos homenagear o mais novo, o agricultor mais velho, bora, João, era dia 27 de julho, era o dia do agricultor, né? E nós íamos fazer ela nessa data mesmo, ele foi perto disso daí. Tá bom. Aí eu falei, João, mete pau, vai lá, toca o barco. O João me volta assim com a conversa, fala, o negócio é o seguinte, vai vir nessa feira nossa, a BCZ, aí começou a falar as empresas de trator que ia vir e tal, e a Raça Forte, não sei mais quem foi. Eu falei, João, mas peraí, cara, aí trator tinha umas 2, 3 já. Eu falei, como esses caras vão vir aqui numa feira e eu vou levar quem? Moleque de escola para ver trator? Os caras querem vender. Aí começou a dar desespero, né? Aí, cara, e foi o negócio seguinte, tem 20 empresas, tem 25, eu falei, meu pai do céu. Aí, procurei o Ed Thomas na época, presidente de Pontal, falei, velho, nós temos que fazer uma reunião e chamar os prefeitos, fizemos o almoço, falaram, vocês têm que trazer agricultor para essa feira minha aqui, senão eu tô morto. Todos os prefeitos parceiros ali, senão, aí foi. Aí o Chiquinho Maturro, que era o presidente, era o secretário da Agricultura, já veio fazer a abertura da segunda feira, né? Na primeira não, perdão, eu troquei as bolas aqui. Aí, na primeira feira, fizemos esse trabalho aí, para o pessoal trazer os agricultores da cidade vizinha, e aconteceu, 33 empresas na época, mais de 1 milhão de negócio naquele evento. Da própria Cocamar, né? Cocamar que veio já fazendo umas promoção e tal. E aí, eu andando no meio da feira, coisa que aconteceu, né? Para mim, a feira acabou, aconteceu isso aí, tá um evento. Os caras falaram assim, o ano que vem. Eu, como que é? Não, o ano que vem. Eu falei, meu Deus, como ano que vem? Acabou a feira. Eu falei, isso é só empolgação, né? Não vai dar em nada. Vai dar em nada. Foi chegando em janeiro, o povo da feira ligando. E aí, vai ter a feira, né? E aí o pessoal da equipe começou, e o João, agora vem fulano, agora vem ciclano, agora vem Beltrano. Resumo da ópera, não cabia mais nesse espaço.
Caraca. Aí, a toque de caixa, eu tive que comprar 2 alqueires de terra, colado no município, colocar energia, que quase não deu tempo, porque coisa por tem que licitar e tudo mais. E foi lá, acho que 80 empresas na segunda. Nossa. Entendeu? E aí... E assim ela vem crescendo E assim ela ano. Vem crescendo. Mas começou dessa forma. E na verdade, então, vamos dizer, diante desse volume de... Nós esquecemos de homenagear o agricultor mais novo, mais velho. Tivemos que tomar cuidado para acontecer a feira e ter público. Né? Sim. Então... E foi nesse público, né, João, que empolgou o pessoal, porque teve vendas. Eu até te falar um fato assim, curioso que me chamou a atenção. Foi um menino que vendia peixe de aquário. Né? Isso, é verdade. Verdade. Você vê o que... Aí tinha um menino muito carente, chegou e me disse, você não me dá um peixe? E eu moro a 50 metros da praça onde era a feira. Eu falei, não, vamos lá, vou te dar um peixinho para você. Chegou lá, falei, o senhor tem um peixe aqui, tal. Eu falei, ó, o senhor aguarda aí que eu vou pegar o dinheiro lá. Ele pegou e falou assim, o senhor é o prefeito daqui? Eu falei, eu sou, mas não mistura as coisas. Estou comprando peixe, me falou, mas de jeito nenhum. Eu falei assim, já dei 4 viagens por dentro buscando peixe hoje. Ele falou assim, salvou a minha vida isso aqui. Ele falou, mas de forma alguma. Eu ainda insisti, ele não quis. Falou, não, o peixe para o menino aqui. Então, eu estou falando para você que é um exemplo que foi gerado negócios. Entendeu? Notei um detalhe, tá? Houve a união dos municípios da região, né? Você pediu para os prefeitos levar os agricultores, né? Sim, sim. Ou seja, ela logo de início já extrapolou os limites do município, né? Sim, porque se fosse só no meu município ali, só no meu não, no município de Anhumas, né? Para aquelas empresas que já estavam ali, não tinha como. Você entendeu? Eu ia ficar aquela meia dúzia de crianças andando no meio da praça ali. Então nós buscamos realmente, traga os agricultores e tal. E depois dali ela começou a andar sozinha, entendeu? E vieram, não todos os municípios, né? Mas eu fui disponibilizar ônibus, muitos falaram assim, olha, hoje todo mundo tem carro, né? O cara não vai atrás de ônibus de prefeitura, mas muitos agricultores de outros municípios foram conhecer a primeira feira. E tem duas coisas importantes a acrescentar, que o lado educativo não foi esquecido. Por exemplo, há 2 anos atrás, nós levamos 2 ou 3 ônibus de alunos do Colégio Agrícola, né? Da ETEC, foram lá conhecer a feira, participar das palestras. E também tem uma história, uma passagem muito interessante, que nós fizemos uma parceria com a instituição de Olho no Material Escolar, que é uma ONG que tenta divulgar o agronegócio nas escolas. E levamos um grupo de alunos para conhecer. E conversando com a diretora, ela falou assim, João, você me arrumou um problema, porque nós fizemos a ação numa sexta-feira. E levamos os alunos lá para conhecer. Ela falou assim, agora as mães dos outros alunos que não foram estão reclamando para mim quando que o filho dela vai, porque ficou sabendo que os coleguinhas foram. E aí tivemos que no dia seguinte fazer a mesma ação para outro grupo de alunos. Então as crianças estão participando e estão conhecendo o agronegócio também, né? Isso é bacana envolver, né, o público jovem, né, cara? Sim. Tem um detalhe importante também, que você está segurando o jovem na região, né? Exatamente. Sim. Que esse é o grande problema da nossa região. Hoje, quando a gente olha alguns números, né, nós temos aí nos últimos 20 anos, quase 50% dos municípios diminuiu a população, né? Isso porque muitas vezes o cara sai do campo, vai para a cidade, ou mesmo os filhos que saem do campo vão estudar e vão para fora, né? Então, acho que uma ação que nem essa feira que vocês fazem, ela começa a chamar a atenção que tem valor você ficar na região, na cidade, né? Então, acho que isso é muito legal. Vamos falar agora do que está acontecendo agora, né? A quinta-feira, né, a Expo Agro Anhumas, ela vai acontecer agora no mês de maio, né? Dias 14, 15 e 16. Como é que está essa expectativa dessa feira desse ano? Tem muita coisa legal já desenhada, estruturada? Como é que está isso? O João fala melhor, porque eu recebo essa informação dele. É o João que toma a frente. Da equipe toda. O que vem de bom, João? Não, o pessoal, a gente tem reunido, são várias coisas, notícias boas. Por exemplo, da participação das empresas aumentou. Eu não sei o número atualizado, mas a última vez que eu li a lista já tinha 132 ou 134 empresas confirmadas. Cara, com stand ali, tudo com stand presente lá na feira. O ciclo de palestra, nós
a gente faz um evento lá, Tecnoshow, junto com o Sindicato Rural Senar e o Sebrae. Também já está confirmado, vai ter esse dia na sexta-feira, na feira. Já está confirmado a exposição de gado, já está confirmado o leilão de gado geral e toda a estrutura de praça de alimentação, já está tudo encaminhado. Então, a nossa expectativa é que seja uma feira tão boa quanto a do ano passado, porém mais movimentada, pelo maior volume de empresas. E uma coisa interessante é que no primeiro ano, né, nós fomos atrás das empresas, né, muito mais do que as empresas atrás de nós. E agora tem muitas empresas que vieram para lá. E não é a maior parte das empresas, é lógico que são aqui da região, mas tem empresas de outros municípios distantes que também, né? Outros estados que também estão vindo participar. Eu ia fazer justamente uma pergunta nesse sentido, né? Se estavam vindo empresas para participar da feira de outras regiões. E também, eu acredito assim, por exemplo, um leilão de gado também, ele atrai pessoas, pecuaristas de outras regiões, de outros estados, né? Sim. Esse leilão tem online também ou não? Tem online. Isso deve atrair muita gente de diversas regiões do país. Sim, né? sim. Legal. O que mudou, além da estrutura que cresceu, o que mudou para a cidade, né, essa feira, Adailton? Né? O que ela gerou de impacto para a cidade, para o município? Olha, comercialmente, ela sempre ajuda. Por exemplo, a nossa praça de alimentação, ela é composta por todos os empresários da cidade de alimentação, certo? Restaurante, o espetinho, o pastel. Se o pessoal de Anhuma que vende espeto, não venham de fora vender espeto. Tá. Agora, se o cara tiver, por exemplo, um churrasco grego, Anhuma não tem, então você pode colocar. O cara que vende é cocado, mas não confronta com os de Anhuma. A prioridade é a população local, exatamente, o comerciante local. E tem um comércio bom lá, então isso fomenta, entendeu? É um diferencial naqueles 3, 4 dias de festa ali, entendeu? Que eles fazem um faturamento maravilhoso. Eles mesmo acabam comentando que foi a colheita, certo? Então já dá esse impacto, eles já ficam até esperando a feira. Sim. Certo? E sem contar do outro lado, eleva o nome da cidade, você entendeu? Então você percebe na população que fica feliz de ver uma feira daquela, a cidade, você entendeu, com essa reputação aí fora. E também deixa a gente feliz, porque você fazendo um serviço para a população que ela reconhece, entendeu? Hoje nós temos lá 2 festas muito grandes, que é a feira e o rodeio. Hoje a feira é mais forte que o rodeio. E olha que o nosso rodeio já trouxe cantores lá, você entendeu, muito renomados, mas hoje a feira caiu mais no gosto da população do que o próprio rodeio. Mas o rodeio continua acontecendo. Não tem como parar. Né? O rodeio quando que acontece lá? Em agosto, aniversário da cidade. Esse ano é 6, 7, 8. 6, 7, 8 de agosto. Isso, Legal. Nós tínhamos ano passado... Vamos ter que colocar na agenda mais um compromisso. Já temos 2 compromissos agora em Anhumas esse ano, hein? Entendeu? Vamos lá. Bons compromissos bons. Legal. Um pouco fora do roteiro, ano passado, no começo do segundo semestre, Anhumas recebeu o título de MIT, Município de Interesse Turístico, né? Talvez não estaria na hora de apresentar esse turismo também nessa feira? Olha, eu não sei se eles vão estar montando o stand lá, mas a gente pode até cuidar disso. É que esse MIT, na verdade, nós recebemos, estamos lá trabalhando, investindo, mas antigamente quando você recebia o MIT, você recebia um recurso para... Só que esse recurso não chegou o ano passado, retrasado também esse ano, então nós estamos... Ficou só no selo, só? Só no selo. Era 800 mil, veio para 600 mil, e o Tarcísio não passou nada para ninguém, pelo jeito nem vai passar. Certo? Então nós estamos tocando o MIT, cumprindo as exigências para não perder o selo, certo? Mas não dá para expandir, você entendeu, Nomura? Não dá para você fazer muita coisa, porque nós estamos ali, é que nem um time de futebol, está jogando para não cair, você entendeu? E agora precisava ter investimento. O investimento ficou só na conversa e não chegou.
certo? Mas também não impede de colocar o MIT e lá, colocar o stand e mostrar o que a Inhumas tem, que tem vários pontos turísticos naquela cidade lá. Se não tivesse, não teria recebido o MIT, certo? Mas foi Inclusive o turismo rural também. Rural que é o forte. A nossa região tem desenvolvido muito o turismo rural nos últimos anos. Sim. Né? Sim. A gente tem bons exemplos, né? Tanto na gastronomia como também na área de lazer. Temos oportunidades aí bacanas, principalmente nos lagos aí, Mas Tássio, Rosana, Panorama, né? Mas vou dar um toque pessoal lá, bem pensado. Não Eu sei acho se que já está no radar, mas não tive ainda. Eu vejo assim, por exemplo, a gente tem diversas formas, né? Mas, por exemplo, rota para ciclistas, rota rural, cachoeiras, né? O pessoal que esteve num episódio aqui falando muito de cachoeiras, de feira, né? Atrações que às vezes assim é só fazer um pouco diferente, né? Inovar. Então tem muita oportunidade para os municípios menores poderem agregar e trazer oportunidades, por exemplo, para atrair talvez não só pessoas de cidades um pouco maiores como Prudente, mas também de outros centros. A gente fala, o turismo tem tanta oportunidade na nossa região que, por exemplo, você de repente trazer um turista para um hotel fazenda, que a gente tem alguns aqui, né? O cara fica uma semana, pega um dia, vamos fazer uma rota para conhecer alguns pontos na região aqui, né? O Terra Park já faz isso, já faz, né? Já. Ele já tem o carrinho dele, sai rodando no... A ideia é essa mesmo, começar a chamar a atenção, né? Ele já tem. Inclusive o turismo religioso. Eu estava vendo uma vez a relação, a paróquia lá está na relação dos locais de turismo religioso. O turismo religioso é um ponto muito forte, né? Quando a gente fala em turismo, não é só lazer, é turismo religioso, turismo da saúde, quer queira ou não, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, presente a questão do hospital do câncer, hospital regional. Então, muitas vezes você fala, eu vou lá para acompanhar um parente, mas por que essa pessoa, de repente, vai ficar enfurnada dentro de um hospital ou dentro de um hotel, sendo que, de repente, pode sair em alguns momentos e conhecer ambientes diferentes, né? Sim. Acho que é nesse sentido, né? Isso. Quer fazer alguma observação, não, Morei? Não, já fiz. Já? Prefeito. Além de Anhumas, o senhor também preside o CIOP. Eu falei que eu ia fazer essa pergunta aí. Essa gestão foi assumida recentemente ou não? Foi em janeiro agora. Foi em janeiro agora, né? Qual é o desafio, por exemplo, de gerir um consórcio onde você tem vários municípios aqui no Oeste Paulista que fazem parte, né? Que são os principais desafios? Como é que você está vendo essa gestão? Olha, quando eu resolvi, em cima da hora, até no dia da eleição, nem chapa montada eu tinha, cheguei lá e falei, sou candidato. Foi assim, no pai bola? Foi. Até na noite anterior, o Canarinho, meu amigo ali de Indiana, me ligou fazer parte da comissão dele. Falou, Canarinho, eu não vou porque vou disputar com você amanhã, vou ser candidato. Então foi à noite, cheguei lá, não tinha ninguém, falei, sou candidato, vocês acharam que eu sirvo bem, mas eu vou entrar para fazer algumas mudanças. Fui bem claro na hora da reunião, falei, não estou concordando com o que está acontecendo aí e tal. E vocês, prefeitos, se acharem que eu sirvo para fazer essa mudança, bem, senão também fica tranquilo. Está tudo certo. Está tudo certo, né? E aí acabei sendo eleito. E o Canarinho, está muito bem, veio de vice na minha chapa depois, que eu não tinha chapa, ele veio compor a chapa comigo. Mas o desafio que eu estou falando, que nem foi na hora, vou, não vou. Vários prefeitos passaram pelo CIOP, mas acabou não mexendo na estrutura e criou, no meu ponto de vista, um vício lá dentro, você entendeu? Sim. E você sabe, tem algumas coisas assim que a pessoa acaba achando que é dono daquilo, que é gerente, e eu acho que o CIOP tem que estar lá para atender os prefeitos. Sim. E não atender um que eu quero, outro que eu não quero. Mas então, eu acho que ali tem que vir para atender a todos. E você sentia que, o livro do João saiu, o meu aqui não sai. Sim. Eu falei, não, isso aí tá. Né? Mas aí, antes de entrar, como eu falei assim, eu acho que tudo para ir bem, você tem que montar uma boa equipe. Eu falei, se eu for lá, você vai comigo? Você vai comigo? Você vai comigo? Vou. Eu falei, então tá bom, se eu ganhar, nós vamos. E aí, acabou ganhando, entrou lá uma equipe muito boa também, está fazendo a diferença, não estou falando nem por mim, pelos elogios que vêm dos prefeitos que fazem parte, certo? E realmente já houve uma mudança em todos os sentidos. Prudente estava patinando ali, um problema sério, já resolveu, agora vai fazer até a gestão plena das UPA. Você fala, o que é a gestão plena? Não só o recurso humano, mas todo o material, tudo pelo consórcio. E é legal. E o consórcio, ele hoje nós estamos visitando prefeitura, quem entra não sai mais, porque é uma ferramenta
fantástica, certo? Para a população, não falo nem para o prefeito. Entendeu? Você tem um médico na prefeitura, hoje ele é concursado. Esse médico ficou doente. Se você já não tiver outro concurso, você não pode contratar. O tribunal vem em cima. No CIOP, não. Ó, o João hoje não pode trabalhar, só precisa de um médico. Tá? O médico está lá outro dia. A população não sofre com isso. Sim. Certo? Ah, mas aí tá, o João está trabalhando. O João é um péssimo médico. Vamos mandar o João embora, eu quero outro. Se o João é concursado, não tem quem tire o João dentro da prefeitura hoje. Exatamente. Certo? Então, aí, isso na saúde, isso também eu já estendeu para a educação, para o meio ambiente. Por exemplo, o Teodoro Sampaio quer que assume o parque deles lá, que o CIOP assuma. A Rosana quer que assuma a coleta do lixo. Entendeu? Então, é um leque de serviço que ele presta que vai facilitando a vida dos prefeitos e, quando facilita a minha vida, facilita a população. Facilita a gestão e incrementa muitos resultados. Muitos resultados. Compra de remédio, agora teve uma compra de remédio mata de 600 milhões. Certo? Quer dizer, ela está reserva, né? Mas quer dizer, você tem a prefeitura compra esse remédio com um preço muito menor, não tem que ter aquele problema de licitação dela. Então, falando para você, é uma prestação de serviço fantástica para o município. E antes eu achei que ela estava meio amarrada, o trem meio... Não andava, não eu acho que dá para melhorar, né? Acho que dá para melhorar. Isso em 3 meses você já está vendo que já teve os resultados, né? O resultado só mudança de postura. O resultado é gritante, você entendeu? Legal. Então, foi isso que levou, até porque quem assume a presidente não ganha nada. Você pode ganhar o Tribunal de Contas em cima, o Ministério Público, né? Porque isso aí não falta. Mas aí que a gente vai ficando bobo, gosta de enrosco, né? Então, só num resumo, então, para o público que vai assistir, né, o CIOP acaba sendo uma cooperativa de prefeito. Exatamente. Ele já vem de consórcio, para fazer contratos, compras, tudo coletivo, volume maior. Exatamente. Consegue preços melhores, né? Ser mais carros. Prudente, esses dias recebeu uma emenda para não fazer a licitação toda, aderiu ao preço do CIOP, que é menor do que se ele fosse fazer a licitação, talvez ele não compraria o preço que está comprando o carro. E que já... o dinheiro chegou. Até essa licitação, vem concorrente, entra com embargo. Entendeu? Daqui 15 dias, Prudente já está usando o carro. Que legal. Você entendeu? Então, é uma facilidade muito grande para os municípios, certo? E com isso, quem ganha é a população. E sem contar que o município economiza também. E na qualidade, porque se não for bom, você fala troca. Uhum. João, uma pergunta aqui. Do ponto de vista do agro e dos negócios, a nossa região do Oeste Paulista, ela já funciona de forma bacana, integrada, ou ainda a conexão entre entidades, municípios pode melhorar na sua visão, cara? Olha, a região de Presidente ela tem um potencial que ainda não está sendo explorado. A região desenvolveu por causa do agronegócio. Sim. Aí teve uma queda, né? Mas eu sempre falo que a nossa região ela é a melhor fronteira agrícola do Brasil. Pode procurar, no Brasil não tem nenhuma outra região com a infraestrutura de estradas que nós temos, concessionária, armazéns, cooperativas, bancos. Não tem nenhuma outra região no Brasil que tem. Aqui quebra um trator, daqui 20 minutos você está na concessionária achando a peça que precisa. Técnicos, assistência técnica, tanto de maquinária, tem tudo. Nós estamos perto dos maiores portos exportadores, que é Santos e Paranaguá. Nós estamos perto dos maiores centros consumidores do Brasil, que é a Grande São Paulo e o interior de São Paulo. E somos as terras mais baratas do estado de São Paulo e uma das mais baratas das terras agricultáveis do Brasil. Então, pelo potencial que a região tem hoje, ela está sendo pouco explorada, mas ela tem aumentado muito. Uma coisa positiva foi o projeto de regularização das terras do Pontal, que trouxe muito investimento. Esses dias, conversando com alguns produtores, disse que até a laranja está vindo para cá. Então, nós temos muito investimento no agronegócio aqui na região e isso vai trazer muito desenvolvimento.
A gente precisa que outras prefeituras, outros lideranças regionais tenham a visão que o Adailton tem de investir no agronegócio, né? E beneficiar esse setor que traz tanta riqueza. Muitas pessoas, quando eles enxergam o agronegócio, eles enxergam o produtor lá dentro da propriedade. Mas ele não enxerga, por exemplo, vou dar bem rapidinho, falar do produtor de boi. Ele está lá na propriedade dele produzindo carne. Essa carne vai para a cidade, para um frigorífico que emprega um grande número de pessoas, tem uma gama muito grande de subprodutos, couro, que vai para os curtumes, uma série de produtos, subprodutos que vão dar emprego em outras coisas. A região é muito forte na produção de selaria. A gente exporta para os Estados Unidos, para muitos países, graças ao fato da nossa região ter muita pecuária. Então, o agronegócio ele tem muita riqueza antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, pós-porteira. E isso, a nossa região tem esse potencial muito grande de gerar riqueza usufruindo do agronegócio. Eu tenho contato com alguns pesquisadores e a terra aqui é tão boa, né, que tem umas pesquisas saindo agora que a soja, por exemplo, se chega a produzir, desde que tenha irrigação para cobrir aqueles períodos de seca, 240 sacas por alqueire. É muita produção, né? Numa área irrigada, isso é totalmente possível com a tecnologia que nós temos hoje. Então, assim, eu acho que o que também falta, né, segundo esses pesquisadores, tá, é um pouco a questão de estrutura, não é nem água, né? Estrutura de energia elétrica, né? Isso a gente tem uma carência, né? A rede hoje de distribuição de energia muitas vezes depende do local, né? E a gente fala de uma região, o Oeste Paulista, ele é muito grande, ele é extenso, né? Ele tem uma área... 2 milhões de hectares. São 2 milhões de hectares, tem 54 municípios e assim, você tem uma área extensa. E nem em todo lugar chega a rede de distribuição de energia. Então, um dos desafios que a gente tem aqui para esse agro, vamos colocar, desenvolver, mas é que nem você falou, eu acho que está chegando. Tá? A regularização fundiária, que era algo que inibia o desenvolvimento, que inibia a vinda de indústrias, os próprios produtores investirem mais, isso eu acho que derrubou esse problema e a gente começa a ter um cenário aí extremamente positivo de crescimento e atração de investimentos, né? Você concorda comigo nessa linha? Sim, isso aí, né? É isso aí. Inclusive, e aí eu acho que a energia elétrica também vai ser uma consequência. Em algum momento vai ter que vir, né? Sim. Inclusive, queria só acrescentando, tem um trabalho aí muito bacana que o pessoal mostra o desenvolvimento em relação ao agronegócio. Então, aqueles municípios que têm um agronegócio bem desenvolvido, a renda e o IDH do município é melhor que a média dos outros países. Eu fiz um trabalho com relação a Narandiba, que quando implantou a usina lá, o IDH de Narandiba, nos últimos, eu não lembro se foi 10 ou 15 anos que eu analisei, ele está subindo 20%, 30% a mais que a média do estado. Então, era um IDH baixo em relação à região e hoje já está na média ou quase na média da região. Então, o desenvolvimento que vem atrás do agronegócio é um fator muito importante. Quem pensa em desenvolvimento não pode esquecer do agronegócio. Legal. Quando a gente fala em desenvolvimento regional, a gente está vendo, por exemplo, que a ação que a Inhumas tem adotado com a feira, rodeio e algumas outras ações pontuais, apoio ao agro, é algo que gera desenvolvimento. Mas vamos falar de desenvolvimento da região como um todo. Onde vocês enxergam que, além do agro, a gente tem mais oportunidades para gerar desenvolvimento regional, né? Você me deu um exemplo bacana do CIOP, quer dizer, a integração, entender que precisa ser mais dinâmico, mais prático, tirar a burocracia da frente e fazer acontecer. E a gente sabe que nem todo lugar é bem assim, né? A gente tem algumas pessoas ainda, de repente, alguns gestores públicos, funcionários públicos e até iniciativa privada que não acredita muito nesse potencial. Mas vocês enxergam, primeiro ponto, que nós temos um potencial para desenvolver mais e como é que a gente pode acelerar esse crescimento na visão de vocês? Aí o Nomura também pode falar que está ligado a isso, né, Nomura? Senão o Nomura fica só vou falar aqui, do Coalizão. Isso aí. O que vocês pensam? Como que a gente faz essa região acelerar o crescimento?
Eu acho que você tirando o agro dessa região, que eu vou te falar aqui é minha opinião, né? Quando não sai o agro, a outra ponta mais forte é a indústria. A indústria, pelo fato de nós estarmos tão longe de São Paulo, a logística dificulta tudo isso. Você montar uma indústria aqui e o João montar uma indústria em Sorocaba e Itu, você não vai concorrer com o João, porque só o que você paga de pedágio e transporte aqui, certo? Então eu não vejo, eu acho que aqui é uma região forte no agro, certo? Forte no agro. E se você falar em outra indústria, parte de indústria, eu acho muito difícil. E também eu vejo assim, qualquer coisa que você for fazer hoje, no momento que nós estamos atravessando aqui, com o segundo juro real mais caro do mundo, certo? Então você fala assim, o que você vislumbra hoje? Nada. Posso ser bem franco, nada. Enquanto nós não mudarmos esse cenário desse país, certo? Aqui é patinar para sobreviver. Porque até o agro, você fala assim da feira, ó, eu tenho 2 empresas que não vão para lá porque não tem funcionários. Certo? Não tem funcionários, porque eles não podem fechar a sede deles, vai ter que colocar gente lá, porque não tem gente para ir. Tá? Então é um país hoje onde o cara não tem funcionário, o outro, mesmo que você vá para Inhuma na feira hoje, que é a tua empresa, lá você não paga o espaço, você não paga nada, certo? Mas você tem que fazer o translado do teu maquinário, certo? Você tem que pagar hora extra para os teus funcionários, entendeu? E nós sabemos hoje, né, João, que a situação não está fácil. Olha, o diesel agora 8 conto, 9 conto, você entendeu? O juro do jeito que está, você não consegue financiar. Então, essa ainda é a realidade do agro. É um momento difícil, certo? Eu até admiro de dar essa quantidade de empresa. Lógico que o brasileiro é persistente, não pode parar. Está ruim, se você se esconder é pior. Então, você tem que ir. Mas é um momento, eu acho que assim, qualquer coisa que você fala, o que você pode fazer para melhorar? Enquanto tiver sistema de governo aí, enquanto tiver esse juro, eu acho que nós vamos ficar patinando. Essa é a minha opinião. Entra complementa depois, eu vou fazer um comentário. Eu sou mais bitolado que o ADT. Eu acho que o grande mola propulsora do desenvolvimento aqui da região é o agronegócio. Você imagina como estaria a nossa região se essa usina de celulose que atravessou o rio está perto do 40, 50... Não, aqui em Bataguaçu tivesse sido instalada na nossa região. Se a Cocamar, eles fizeram um silo aqui em Mirante, a previsão deles era em 3 anos atingir a capacidade máxima. Eles atingiram no primeiro ano. Outras cooperativas estão vindo para cá. Você imagina o potencial que essa região tem? Por exemplo, os frigoríficos que a gente tem aqui na região, se eles estivessem funcionando. Um detalhe que às vezes as pessoas nem passam despercebido. A nossa região é uma das que tem as maiores concentrações de confinamento, de boitéis do estado de São Paulo. Isso. Quanto não movimenta de dinheiro, de recurso, de gente, de estrutura, um desses boitéis com 20, 30 mil cabeças que tem aqui na região. Então eu acho que o agronegócio tem outras coisas. Serviços, a medicina traz muita gente para a região. Mas eu acho assim que gerador de riqueza como o agronegócio é difícil. E o próprio Brasil está mostrando isso, né? O PIB do ano passado só não foi negativo porque teve um crescimento, porque o agronegócio cresceu 11% no ano passado. Então imagina o volume de recursos que não pode trazer para a nossa região um agronegócio bem desenvolvido. Mas, João, deixa eu falar, o que você falou tem sentido, mas o que eu estava prestando atenção que você disse é o seguinte, todas essas empresas que você citou são megas empresas, entendeu? A Cocamar é a empresa da celulose, Bracel. A da celulose, aí você vem com o frigorífico, mas para impulsionar o médio, o pequeno aqui, se você não tiver benefício do governo, a região não vai, certo? Essas grandes, ele tem outros recursos, ele tem outras fontes. Sim. Então, em cima da pergunta que ele fez, o que você pode ver para melhorar, para vislumbrar? Não tem, porque o médio, o pequeno não consegue ter, entendeu, subsídio e recursos para inventar nada, para criar nada aqui, infelizmente. Eu vou fazer uma observação, que é uma pauta que acho que a UEPP defende muito, né? Que é a questão do voto consciente. Nós
Nós somos assim, eu vejo isso, eu concordo totalmente com essa visão, e por isso que eu gosto de levantar essa temática. Quando a gente olha a nossa região, nós estamos aí sem um deputado federal aí efetivamente ativo, tal. Nós tivemos um aí no meio do caminho, há uns 15 anos atrás, mas nós estamos falando, se a gente falar de deputado que traz recurso, nós estamos aí há mais de 20 anos sem um deputado federal. Nós temos hoje um estadual. Então, assim, o que eu vejo, quando a gente olha outras regiões, né, e cidades grandes, próximas, inclusive, da gente, o que traz investimento, o que traz recurso, tanto para infraestrutura pública, como também traz empresas, é quando a gente consegue ter uma representatividade política mais forte. Então eu enxergo assim, cara, como é que uma região que tem 800 mil habitantes, é uma população relativamente pequena, acho que é uma das menores nas regiões do estado de São Paulo, mas a gente tem condição de fazer pelo menos uns 2 federais e uns 3 estaduais, né, Nomura, pelos estudos. Então essa é uma questão que é uma pauta que a gente enxerga que precisa ser muito bem trabalhada e muito bem vista, conscientizada a população. A gente teve, numa das últimas eleições, por exemplo, um candidato a deputado federal de fora, cara, que levou mais de 10 mil votos e nunca apareceu na região. Cara, como é que pode isso? Né? Então, são coisas que a gente precisa começar a repensar e conscientizar as pessoas aqui cara, a gente precisa começar a votar nas pessoas que são boas e que têm a intenção de ajudar a nossa região, de trazer recursos. Né? Nada, um deputado federal, por exemplo, quanto ele consegue só de emenda, vamos colocar de emenda parlamentar, que ele consegue trazer recursos para a nossa região. E hoje, infelizmente, a gente está dependente, muitas vezes, de deputados que nos ajudam, mas ajuda isoladamente, 50 mil, 100 mil, 400 mil, mas é muito pouco em relação ao potencial que a gente consegue se a gente tiver mais representatividade. E a mesma coisa acontece na Assembleia do Estado. Né? Então, um deputado só, cara, são 40, quantos deputados são na Assembleia? Você sabe o número? Não lembro. 40 é pouco, não é? Não é mais. É mais, né? A gente só tem um, né? São mais de 40, a gente tem um deputado para uma região com desse tamanho todo que tem aqui, 54 municípios, é muito pouco. Sim. Então essa questão do voto consciente, de a gente trabalhar as pessoas, conscientizar que a gente precisa ter candidatos bons e precisa votar nas pessoas daqui, ela é fundamental, né? Eu usaria como exemplo a própria feira, né? Ela vai chegar num ponto que talvez ela precise, por conta do seu desenvolvimento, precise da participação do governo estadual ou federal. Aí vai precisar de representatividade. Né? E é talvez onde o deputado estadual ou federal vai fazer falta. Sim. Né? Como o próprio CIOP, né? Ele pode trabalhar em cima de um projeto regional. Elabora o projeto, tudo, depois tem que ter alguém para viabilizar, aprovar esse projeto, seja no governo estadual ou federal. Né? Eu fui num podcast há uns meses atrás, o tempo passa rápido, quando você acha que é 2 meses, faz 6, né? Com o Fábio Sato e o Melém. E entramos nesse assunto, certo? E ainda eu comentei com ele o seguinte, eu sou defensor disso aí, só que eu não sei como é que a sociedade não se movimenta, você está falando agora, certo? E eu, por exemplo, na condição de prefeito, eu não posso estar falando isso daí. Não vem um deputado de fora que me ajuda e falar, mas... Sim. Né? Com certeza. Você está querendo votar daqui e pedir dinheiro para mim. E eu não sei como que os comerciantes, os empresários de Prudente, já não se mobilizaram para isso, com outdoor, com todo mundo. Porque o eleitor, ele não está nem aí com a paçoca. Certo? Se o eleitor soubesse que o problema do câncer do Brasil hoje é senador, ele mudava esse país. Pode ganhar o Lula, pode ganhar o Bolsonaro. Exato. Se você mudar o Senado... Nós estamos nessa merda por causa desses senadores covardes que estão aí. Só que você sair na rua e perguntar para qualquer um qual que é a função do senador, eles não sabem. Então, o eleitor, ele não tem cultura para votar. Ele vota no que é bonzinho, aquele que tal. Ele não tem essa cultura. Então, se a sociedade hoje privada não abraçar a nossa região, você entendeu? Nós vamos repetir. Trabalho, né? Eu, na prefeitura, lá, reunião com os funcionários, já estou dizendo isso. Porque hoje eu recebo muito recurso de deputado na saúde. Nós estamos fazendo, e quando eu invisto na saúde, eu economizo para fazer outras coisas. A feira, o rodeio, um asfalto, entendeu? Uma ponte, entendeu? Agora, eles vão ter que me ajudar a votar nos deputados que nos ajudem. Agora, nós vamos ter aqui só de federal, que eu sei,
Pode ter mais. Porque a famada eu só citou esses 3 que eu sei. O Marangoni, o Piai e o Eleuzinho ali, que é de rancharia. Certo? É da região, tá por aqui. Certo? Aí vai ter o Bragato e temos mais a menina lá do Constantino, o Roger vai ativar. Tá. Agora, se não batermos em cima disso, entendeu? Eu falo nas reuniões que eu tenho em umas, entendeu? De deputados que tiveram voto lá, que se você pegar no mapa e falar, por onde fica em umas aqui, ele não sabe por dedo. Tá? Ele não sabe onde fica em umas, ele nunca passou de avião lá em cima. E os otários estão votando nesse povo. Então, eu estou pregando isso, e eu falo assim, numa brincadeira que, uma cidade pequena que nem a Inhumas, os funcionários da prefeitura, que nem a caixa d'água da Sabesp. A Sabesp não põe o cloro de casa em casa, ele põe na caixa d'água e ela chega em todas as torneiras. Sim. Você falando com os funcionários da prefeitura, que eu tenho 300, ele vai ter que fazer trabalho com o pai, com o irmão, com o tio, com o vizinho, de conscientizar a votar em quem nos ajuda. Esse é um ponto. E o segundo é votar em deputados da nossa região. Eu falei lá e falo, não sei se vocês sabem, da história de por que a Castelo Branco parou em Santa Cruz do Rio Pardo. Você sabe ou não? Não sei. Porque na época ela era para parar em Quatá. Mas nós não tínhamos força política aqui. A força política de Ourinhos não deixou que ela continuasse, porque senão Ourinhos e Assis morria. Você não ia passar por lá, você ia passar por aqui. Então, se o pessoal não souber do que é a força política... É capaz, não chega. Nós tivemos 2, 3 deputados federais que transformam essa região. Isso se aí. for deputados comprometidos em trabalhar. Exatamente. Você entendeu? Se for comprometido em trabalhar, transforma a região. Agora, antes desses 3 deputados se eleger, temos que convencer o eleitor ali fora. Aí eu estava no DR outro dia, numa reunião, e falei isso lá, e uma moça falou assim, os candidatos que tem aí também, eu falei, e os de fora que vem, é bom? É, exatamente. Tá bom? Ó, a moça já quis criticar os daqui, que não sabe nem quem são. Agora, e os de fora, é bom? Que você vota, deu vontade de falar. Os de fora que você vota é uma beleza, né? Então, por aí você já tira a ideia, entendeu, do pensamento do Prudentino, não só Prudentino, da região do Pontal. Estou falando isso aqui desde Rosana e que vai para Paulista, você entendeu? É isso mesmo. Então não adianta, esses políticos, minha filha, se você não votar nos políticos daqui, dificilmente nós vamos progredir. Até a UEPP, todo ano eleitoral, ou seja, ano sim, ano não, tem a campanha do Vote Consciente. Esse ano nós vamos para a 8ª edição. Né? E é justamente para conscientizar a população da importância do voto. Só que, indo nessa sua linha, teve uma oportunidade recentemente que eu estava comentando. Talvez uma grande dificuldade que nós temos com o deputado federal é que boa parte da população não teve a oportunidade de experimentar qual que é a vantagem de você ter um deputado federal que atenda a região. Que é tanto tempo que porque a gente faz tá tantos sem anos deputado, que estamos sem. Que as pessoas não sabem o quanto isso pode Tipo assim, impactar, se eles né? não sabem o que isso traz de vantagem, então para eles é desse jeito mesmo. Eles acham Infelizmente. que Tá bom assim, né? Tá bom. Acho que não vai mudar. E assim, diferente, por exemplo, a gente já andou, eu fui para Maringá, eu já fui para Marília, para Araçatuba, aí você vê, eu sou de uma região lá do Paraná, que eu saí de lá há 20 e tantos anos, mas eu sei o que mudou a realidade lá, foi justamente a representatividade política. Sem dúvida. Quando a população local se conscientiza que precisa votar nos caras daqui, tá? Que de uma forma ou de outra, esses caras a gente tem que votar e tem que cobrar para trazer resultado para nós, né? Gente, nós estamos com o tempo avançado e eu gosto de fazer uma brincadeirinha sempre no final, um tal de ping-pong. É um bate e volta. Eu coloco uma frasezinha aqui e 2 opções, e aí vocês falam uma ou outra, né? Ou se achar que é as 2 e quiser dar uma explicada, fica à vontade. Muita gente ainda acha que cidade pequena é sinônimo de pouca oportunidade. Mas será que o problema é o tamanho ou a forma de pensar? Cidade pequena, limite ou oportunidade? Oportunidade. Para mim foi uma oportunidade. Eu trabalhei 33 anos na CAT, a maior parte do tempo lá em Anhumas, e o que eu aprendi lá e vi sobre o agronegócio, hoje me ajuda muito na minha atividade particular. Nomura. Oportunidade, eu vou explicar o motivo. Existe um grupo chamado Coalizão aqui em Prudente, e dentro desse grupo tem o EPP, Grupo Lidera, que é formado por empresários, Ciesp e Associação Comercial. Nós contratamos um estudo e, lógico, o primeiro potencial da região, disparado, o agronegócio. Segundo, e muito mal explorado, turismo.
E onde que está despontando nesses 3, 4 últimos anos o turismo rural? Nos pequenos municípios. O pequeno sitiante está descobrindo que ele pode ir muito além de simplesmente tocar uma roça. Ele pode explorar aquilo lá com serviço que demanda um investimento menor. E temos exemplos aqui em Narandiba, né, A Rota da Fruta. das frutas exóticas. Domingo retrasado, eu fui almoçar numa vendinha que tem ali no quilômetro 20 entre Alfredo Marcondes e Santo Expedito, que a vida toda eu passava lá, era uma vendinha que atendia os sitiantes da vizinhança. Domingo retrasado, eles transformaram num restaurante de comida caipira. Domingo retrasado, tinha umas 300 pessoas almoçando. Olha só. Então, assim, para mim, o potencial está nas cidades menores e talvez no turismo rural. E as particularidades de cada cidade, Isso. de cada bairro, cada vila ali, né? Todo mundo fala em desenvolvimento, mas pouca gente faz acontecer de verdade. Desenvolvimento é visão ou execução? Ou ambos? Os dois. É os dois, mas eu acho que é mais execução. Onde você sonha e não realiza, a coisa não vai para frente. Legal. Nomura? Execução também, porque boas ideias e boa vontade nós encontramos muito, né? Mas infelizmente não tem continuidade. Essa aqui casa perfeitamente com o que vocês fizeram em Anhumas. O agro sustenta muita cidade, mas também pode virar uma zona de conforto. Agro é base ou dependência? É base. É base. Base, né? É base, porque O agro não cria dependência, não. É, Você não isso dá aí. os pulos, não. Pra ver. Aliás, é o Aí, setor mais competitivo que existe. e a partir Só do sucesso dele, ele gera vários pequenos negócios Sim. no seu entorno. Sem dúvida. O Oeste Paulista tem potencial, mas ainda parece que cada cidade tenta crescer sozinha. Tá? A gente tem muito esse problema aqui, né? De cada um olhar para o seu próprio umbigo. Então, a região, o desafio é união ou vaidade? Olha, essa questão de crescer, nós estamos convivendo agora uma situação assim que você não consegue unir os prefeitos para um ideal se for para beneficiar a minha cidade ou beneficiar do Nomura. É a vaidade, não dar o braço a torcer. Hoje nós não conseguimos, nós estamos vivendo hoje, só para você falou, porque das prefeituras se unirem, não é isso? Isso. Nós Das estamos, cidades, né, nós todo, estamos, né? Exato, nós estamos vivendo numa situação tão caótica de recursos, você acabou de dizer, agora nós estamos vivendo de emendas parlamentares, nós estamos vivendo de esmola, porque um parlamentar pode te dar 100, 200 mil numa cidade pequena, o que você faz com 100, 200 mil? Você não tem um milhão fazer uma obra, 500, 600 mil. Bom, vamos se unir para ir até o governador. Nós não conseguimos se unir para ter medo. A palavra é medo, certo? Então agora nós estamos dia 31, o secretário vai nos receber, tinha um prefeito hoje aí, não vou citar, fazendo pressão para os outros não irem porque ele é da panela do governador. Então, não vai se juntar todos por um ideal. Difícil. Não vai. Que não é nem dos prefeitos, é do brasileiro, sei lá. É olhar para o meu umbigo. Eu estando bem. Entendi. É união, né? O grande desafio e a grande oportunidade está na união. Tanto das prefeituras como o próprio produtor. Quando ele se une, as coisas andam. Lá em Anhumas nós temos uma associação, graças à união dos produtores, ela funciona muito bem. A prefeitura ajuda, dá apoio, mas é a união dos produtores que faz com que ela funcione. Então, a união é uma das soluções para a gente ter desenvolvimento. Mas é difícil. É difícil. Não, a nossa região, a gente tem trabalhado muito nisso, ela não tem muita identidade ainda com o associativismo, diferente de outras regiões. Então, primeiro, acho que a gente tem que conseguir mudar essa cultura para aí sim conseguir unir a população. Crescer por crescer, qualquer um cresce. Agora, crescer com consistência é outra história. Quando a gente fala em futuro, crescer mais ou crescer melhor? Crescer melhor. Se puder, os dois, mas... Certo? Mas... Crescer melhor, né? O objetivo é que as pessoas vivam melhor numa região sem que os nossos filhos tenham que sair para fora para buscar outros horizontes. A gente tem que ter aqui, né? Legal. O crescimento econômico,
ele pode desaparecer amanhã, né? Como alguns municípios que são dependentes de uma única empresa, de repente a empresa fecha. Então, o crescimento econômico ele é um pouco mais restrito. Agora, o desenvolvimento econômico, ele dá sustentação para aquela comunidade dar continuidade à situação confortável que ela conquistou. Exato. Legal. Partindo para o encerramento, eu vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem para quem irá assistir a esse episódio. Fiquem totalmente à vontade do que vocês querem passar para o público, né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui, essa oportunidade. E a minha mensagem, já que nós falamos em Expoagro, né, convidar todos que vá conhecer, quem não conhece, né, que muitos já conhecem, mas vai ver o que é a Expoagro de Anhumas, e os empresários também que não participaram, que as portas estão abertas, não paga nada, certo? E nós estamos lá à disposição para atendê-lo. E deixar esse recado. À noite, às 3 noites, a quinta, a sexta e o sábado, nós temos uma ótima alimentação, tem 2 ou 3 shows regionais, só para ter um sonzinho ao vivo ali, fomentar. Então é uma noite agradável, um ambiente de família e de negócios, certo? Se você também quiser conhecer muitas coisas do agro, né, João? Sim. Vai lá, que a variedade é muito grande, são muitas oportunidades. Então fica o convite aqui a todos que compareçam 14, 15, 16 de maio na quinta Expoagro Anhumas. Legal. João? Eu também gostaria de reforçar o convite, né? E uma coisa muito bacana é que as pessoas que vão lá na Expoagro Anhumas se surpreendem com a qualidade da feira e relembram os bons tempos da Expo Prudente. Então a gente quer trazer esse nostalgia para as pessoas, que elas vão lá, se surpreendam com a qualidade da feira, tudo funciona, é uma oportunidade de fazer negócio e adquirir conhecimento. Então é muito grande. Dentro do setor que pode ser a mola propulsora da nossa região, que é o agronegócio. Em primeiro lugar, agradecer a vinda dos dois, tá prestigiando o nosso projeto Desenvolve Oeste Paulista, porque a ideia nossa é justamente o crescimento de toda a região. Não tem como um município crescer sozinho numa região pobre, né? Então, todo mundo crescer junto. Expoagro. Com certeza, esse ano estarei lá. Vou visitar, vou perturbar o Joãozinho, vou te perturbar. Vai ser o primeiro ano? Vai. Eu tive mais um que vai se surpreender. Na verdade, os dois anos anteriores eu não tinha condições mesmo de ir, mas esse ano com certeza estarei lá com a minha esposa, minha filha. E eu sinto saudade porque eu sou de Venceslau tinha a Five, né, que era uma feira muito boa e infelizmente encolheu. E virou show, né? Quando fala na feira, o principal não é a feira, é o show, né? Isso. Não estou fazendo crítica, mas eu vejo aqui a Facam também. Quando fala, vai ter a Facam, quais são os shows? Vai ter a Five, qual que é os shows? Então, a Anhumas é o inverso lá, se você for lá para ver negócio. Eu sou da época que a Five tinha aquela exposição enorme de bois, né? Tinha touros premiados no Brasil inteiro. Tinha a parte de negócios do agro, né? Então sinto saudade disso daí, com certeza. Você vai matar. Você vai matar a saudade lá em Anhumas. Bom, a gente está partindo para o encerramento, então agradecer a presença de vocês, Adailton, João, Nomura, e convidar a nossa audiência, tá? Quem é da região aqui, participar da quinta Expoagro Anhumas, que vai acontecer 14, 15, 16 de maio. Tá? Quem sabe a gente não se tromba lá na feira, né? Anhumas não está mais testando, Anhumas está mostrando. Uma cidade pequena, na quinta edição de uma feira que cresce todos os anos, ficando gigante. Talvez o desenvolvimento não dependa do tamanho, mas da decisão de fazer acontecer. Se esse episódio fez sentido para você que nos acompanha, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio e também nos acompanhe nas redes sociais. Obrigado a cada um de vocês, obrigado a vocês que participaram. Obrigado. E até o próximo episódio. Valeu!